noite, igreja. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vocês estão com expectativas para aquilo que o Senhor vai tratar conosco nessa noite? Amém? Glória a Deus. Todo mundo sabe que dia é hoje? Hoje é dia 22 de setembro de 2024. Hoje começa a primavera. E já faz algumas semanas que Deus tem tratado comigo sobre esse assunto, sobre a primavera. Mas antes da gente chegar na primavera, veio o inverno. E todos nós sabemos o que acontece no inverno. O inverno é a época mais fria do ano, se bem que aqui, na nossa cidade não tem isso. Nós temos alguns dias frios e por não sermos preparados para o frio, parece que esses dias são muitos e são muito frio. Mas isso é porque a gente não tem um chuveiro bom, não tem aquecedor em casa, não tem uma coberta boa, não tem uma jaqueta boa. Mas as características do inverno são dias mais curtos e noites mais longas. As árvores perdem as folhas, tudo fica seco e cinza. E talvez a gente, sem perceber isso, nós também passamos por estações. A nossa vida é feita de estações. E talvez você, assim como o inverno, esteja vivendo dias em que as noites são mais longas, em que as plantas têm cara de morte, em que está tudo seco, em que está tudo cinza. Mas depois do inverno vem a primavera. E a primavera começa hoje, irmãos. E talvez mesmo a primavera começando hoje, a gente olhe lá para fora e ainda tudo está com cara de inverno. Tudo ainda tem cara de morte. E para que serve a primavera, irmãos? A primavera, ela vem depois do inverno e antes do verão. A primavera, ela tem a função de preparar a terra, as plantas, para os frutos. É na primavera que nascem as flores, que as plantas que estavam com aparência de mortas se renovam. Isso é a primavera. E hoje, o que Deus tem tratado comigo durante todos esses dias, esse mês que Deus tem falado sobre isso no meu coração, é que a primavera chegou. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Jó 14, a partir do versículo 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Amém, irmãos? E como eu falava, como que a nossa vida se assemelha às estações do ano. Eu confesso para vocês que eu tenho vivido dias de inverno, que aonde eu olho eu vejo sequidão. Para onde eu olho eu vejo tristeza, eu vejo tudo cinza. Eu não sei se vocês já... É óbvio que todos vocês já perceberam andando nas ruas da cidade, como que no inverno tudo fica feio,
tudo fica cinza, tudo tem cara de morte no inverno. E nas minhas orações eu tenho falado: Deus, quando que isso tudo vai acabar? Quando que a árvore vai voltar a ter vida? Quando que o cinza vai voltar a ser verde? Quando que as flores vão começar a brotar? Quando, Senhor? E foi quando Deus me trouxe no meu coração esse versículo: porque há esperança para a árvore, mesmo cortada, ainda vai se renovar. Talvez você, também igual eu, tenha passado ou já passou por momentos de inverno. Momento em que a dificuldade parece tão grande, tão difícil, que a gente perde a esperança. As nossas forças se acabam e a gente fica igualzinho uma árvore dessas, que está sem água, que está seca, que está sem folha, e que você olha e você fala assim: daí não nasce mais nada. O que essa árvore tinha para florescer, ela já floresceu. O fruto que ela tinha que dar, ela já deu. E a gente pensa assim: para mim esse ano de 2024 já acabou. Eu não espero mais nada desse ano. Esse ano para mim já chegou ao fim, porque eu não tenho mais esperança. E não é isso que o Senhor diz nessa palavra. Ele diz no versículo 9 que ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. O que é ao cheiro, irmãos? Já choveu? Não. O solo já está inundado de águas? Não. Mas ao cheiro das águas. A água tem cheiro? A água não tem cheiro. Mas nós conhecemos uma pessoa que é a água viva. E que quando essa água viva vem, ela não precisa nem ser derramada sobre nós. Só o cheiro dessa água viva já provoca em nós milagres, já provoca em nós mudança de vida, já traz transformação, já traz renovo, já traz coisas novas, porque ao cheiro dessas águas, que é Jesus Cristo, tudo se faz novo. E a Bíblia nos ensina que nós, diante do inverno, diante dessa árvore cortada, porque o versículo fala da árvore cortada, diante dessa árvore cortada nós temos duas escolhas. Ou a gente olha para a árvore cortada e a gente faz ali um atestado de óbito, uma certidão de óbito. Morreu, acabou, não vai virar mais nada, não vai mais dar fruto. Ou a gente olha para essa árvore cortada e fala: ainda há esperança, ainda tem solução, ainda tem jeito, porque nós estamos sentindo o cheiro das águas. Nós ainda vamos viver milagres. E é essa a atitude que nós temos que tomar, irmãos. Mesmo quando a árvore estiver cortada. Mesmo quando a gente achar que não tem esperança, nós precisamos crer que há esperança, porque a primavera chegou. E o que a primavera traz com ela? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? E eu respondi: eu vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Quando eu li esse texto, na minha cabeça, eu imaginava que a amendoeira era a planta que dá amendoim. Mas não é isso. A amendoeira é a árvore que dá amêndoa.
E em hebraico, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas amendoeira significa choquete, que significa aquela que desperta. A primavera traz com ela a esperança, irmãos. A amendoeira lá em Israel é uma árvore que no deserto, no inverno, ela fica completamente seca e sem nenhuma folha. Ela fica como se ela estivesse morta, com a aparência de morta, porque em Israel o inverno é rigorosíssimo, rigorosíssimo. E antes da primavera chegar, a amendoeira é a primeira árvore que começa a florescer. Ela desperta antes da primavera. E isso lá em Israel, para eles, é um sinal, é um símbolo de esperança e de recomeço. Quando está no inverno e eles veem a amendoeira, eles profetizam: a primavera está chegando, a primavera está vindo. E quando Deus fala para Jeremias: o que você está vendo, Jeremias? E ele fala: eu vejo um ramo, uma vara de amendoeira. E o Senhor fala: viste bem, porque eu velo para que a minha palavra se cumpra. Deus está dizendo assim para Jeremias: Jeremias, não importa o inverno que passou, não importa a situação que está Israel, não importa tudo que aconteceu, as guerras que aconteceu, as destruições que vieram, não importa, porque há esperança, há renovo. Eu velo para que a minha palavra se cumpra, assim como depois do inverno vem a primavera. Tudo aquilo que eu prometi vai acontecer. Tudo aquilo que eu já falei vai acontecer. A primavera vai chegar. E no nosso caso, a primavera já chegou. Em Apocalipse, irmãos, 21 fala que Ele faz nova todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus que Ele é especialista em fazer nova todas as coisas. Ele é especialista em recomeços, em novas chances, em novas oportunidades. Ele é especialista de quando a gente acha que está morto, Ele traz a vida, porque Ele é um Deus de recomeço. Jeremias entendeu que quando ele viu aquela vara de amendoeira, as coisas que o Senhor prometeu se cumpririam. Os planos que o Senhor fez se cumpririam. E Mateus fala que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Não vai passar, irmãos. Ele vai cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Por mais que a gente acha que chegou ao fim, e que quando chega esse fim a gente se torna o quê? Infiel, porque a gente murmura, porque a gente olha a sequidão e a gente fala: Deus não tem me visto, Deus não vai fazer, Deus se esqueceu de mim. E mesmo quando a gente é infiel, Ele permanece fiel, porque Ele disse para Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Deus tem colocado diante de nós, irmãos, uma vara de amendoeira, para que a gente se lembre que há esperança, mesmo que a árvore esteja cortada, mesmo que a gente acha que chegou ao fim, há esperança, porque Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Amém? Glória a Deus. A primavera também traz com ela transformação. Abra comigo em Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, 3.
Salomão diz assim: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que ela cair, ela vai ficar. Esse versículo aqui, ele é autoexplicativo. Salomão está dizendo, quando uma árvore cai, ou ela cai para a direita ou ela cai para a esquerda, e aonde ela cair, ela vai ficar. A árvore sozinha não vai se levantar e dar 5 passos para um lado e ser plantada em outro lugar. Aonde a árvore cai, ali ela fica. Mas existe um sentido espiritual nesse versículo. E o sentido é que quantas vezes o diabo tem tentado nos cortar, para que quando a gente caia, a gente permaneça ali, prostrado, achando que ali chegou o nosso fim e que acabou. Eu não vou eu sou péssima de localização, irmãos, mas às vezes nós vamos para o Carrefour, por um caminho ali perto da represa, e tem um lugar que parece uma fazenda, uma chácara. Eu não sei explicar onde ele é, mas bem na entrada daquela chácara tem um tronco de árvore, assim, e ele está tombado. A metade das raízes estão na terra e a outra metade para cima. Só que aquela árvore caída ali no chão, ela está cheia de folhas verdes. Cheinha de folhas verdes. E todas as vezes que eu passo lá, eu fico impactada com aquela árvore. Como pode uma árvore que foi derrubada e a metade das suas raízes está para fora da terra, ainda ter vida, ainda florescer? Sabe por quê? Algumas raízes estão sim para fora, mas a maioria das raízes dela está na terra, está lá profunda, está lá plantada. E nós precisamos entender isso, irmãos, que por mais que às vezes a gente caia, se as nossas raízes forem profundas, nós vamos sobreviver. Nós precisamos estar em Deus, com as nossas raízes fincadas nele, para que quando venha a tempestade, quando venha o inverno, quando venha a seca, quando venha o fogo, quando o inimigo tentar nos podar, nos derrubar, a gente ainda assim tenha vida. Todo mundo lembra a passagem da casa construída na areia e a casa construída na rocha. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, vem as inundações, e quem é que permanece de pé, irmãos? A casa na rocha. A casa que está alicerçada. Nós precisamos ter raízes profundas. Nós precisamos estar firmados em Jesus. Se nós não estamos firmados, irmãos, a primeira poda que Satanás vem e faz, nós morremos. Eu já contei aqui para vocês o bambu chinês. Eu não vou me recordar agora, mas ele cresce a maior parte do tempo para baixo. Se eu não me engano é 2 anos. Ele só cresce para baixo. Depois do 2º ano ele sai 15 centímetros para fora da terra. Mas ele é a planta mais forte daquela região. Pode vir o vento, pode vir a tempestade. Eu acredito que pode vir até o tornado, que nada derruba aquilo lá. Aonde nós estamos alicerçados, aonde a nossa raiz está firmada, aonde você tem colocado a sua esperança, os teus planos, os teus sonhos, aonde, irmãos? Quando a dor vem, o inverno chega, para quem você se pede socorro? Para quem? Nós precisamos, irmãos, entender que Jesus, ele veio sim para nos salvar. Ele veio sim para nos dar vida e vida em abundância. Mas ele também veio para nos fortalecer.
para que a gente permaneça de pé no dia mau, para que a gente tenha força, ânimo, fôlego, quando tudo está ao contrário daquilo que a gente esperava. Nós precisamos estar firmados, com as nossas raízes fincadas, quando o inimigo vier nos podar, vier tentar nos derrubar. Só que também existem algumas podas que são feitas por Jesus. Eu não sou especialista nisso, e eu acredito que aqui também ninguém tenha, mas a gente sabe muito bem que existem plantas que para crescer mais, para dar fruta, ela precisa ser o quê? Podada. E talvez a gente tenha passado por momentos que a gente não tenha entendido, mas isso é a poda de Jesus, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça. Todo mundo lembra aquela ministração que eu fiz sobre o odre novo e o odre velho? Se o Senhor tem para derramar sobre nós um vinho novo, nós precisamos ser um odre novo. Às vezes a poda em nós é necessária. Às vezes o Senhor quer arrancar de nós aquilo que não convém mais a gente estar carregando. Como filhos de Deus, não convém mais para nós. Se a unção nova para ser derramada sobre nós, nós precisamos estar novos. A poda do Senhor é necessária. Lá em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando a poda vem de Cristo, é para o nosso crescimento, é para que haja em nós transformação, é para que a esperança seja renovada em nós. Amém? A esperança, a primavera também traz abundância. Abra comigo em Salmos 72. Salmo 72, versículo 16 diz assim: haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, que a sua messe seja como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva na terra. Abundância no dicionário significa grande porção, quantidade excessiva, superior ao necessário. O que está escrito lá em João 10, 10, irmãos? Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Tudo o que Jesus faz é em abundância. Ele nos dá alegria em abundância, prosperidade em abundância. Tudo Ele traz em abundância. Todo mundo lembra de Jó. Jó perdeu seus filhos, suas filhas, os seus escravos, os seus servos, os seus animais, as suas terras, a sua casa. E quando Deus restitui para Jó, Deus restitui como, irmãos? Em abundância. Deus restitui em abundância. Tudo que Ele faz é em abundância. Esses dias eu ouvi uma história, eu acho que não chama história. Os mais recentes da escola vão lembrar. Fábula, quando é os animais que conversam, né? Eu ouvi uma fábula sobre as 3 árvores. Havia uma montanha bem grande, lá em cima havia 3 árvores. Uma delas sonhava que quando ela fosse cortada, ela queria ser um baú, porque ela queria carregar os tesouros dos reis. A segunda árvore, ela queria ser um navio, porque ela queria carregar os reis, os homens importantes da terra. E a terceira árvore queria ser a maior árvore daquela montanha, porque ela queria que todo mundo que olhasse para ela
lembrasse de Deus. Porque ela ia ser tão grande que as pessoas iam ter que virar o pescoço. Aí veio o lenhador, não sei como ele chama, como chama quem corta a árvore? Lenhador. E arrancou aquelas 3 árvores. A primeira árvore, que queria se tornar um baú, ela foi transformada num coxo para animais. Aquele coxo cheio de feno, um comedouro de animais. A segunda árvore, que queria ser um navio bem grande, ela foi transformada num barco de pescadores. E a terceira árvore foi feita vigas dela, e ela ficou lá no canto, para ser viga. E numa noite, uma mulher deu à luz a um bebê, que foi enrolado num pano, e foi colocado naquele comedouro, naquela manjedoura, em cima daquelas palhas. E aquela árvore na hora entendeu que aquela criança que foi colocada ali era uma criança diferente de todas as outras. A segunda árvore, que foi transformada num barco, um dia um homem, durante uma tempestade, dormiu naquele barco. Enquanto o resto das pessoas estavam desesperadas, aquele homem dormia, até que ele foi acordado e deu uma ordem ao vento e ao mar, e tudo teve paz. E aquela árvore entendeu que ela carregava um homem que era importantíssimo, tanto aqui na terra como no céu. E a terceira árvore foi pregada em formato de cruz, e nela teve um homem que foi crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou. E ela entendeu que todo mundo que olhasse para ela, para aquela cruz, saberia que existe um Deus que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E aquelas 3 árvores entenderam, irmãos, que aquilo que elas sonhavam não era nada perto daquilo que Deus poderia fazer na vida delas. Deus faz infinitamente mais, além daquilo que a gente pede, além daquilo que a gente sonha, além daquilo que a gente espera. Irmãos, todos nós lembramos de Abraão. O que Abraão queria, irmãos? O que Abraão sonhava? Em ter um filho. O que Deus deu para Abraão? Uma nação. José queria governar a sua família, e Deus fez ele governador do Egito. Ana queria ter um filho, e Deus fez Ana mãe do maior profeta que a terra já teve. O que você tem sonhado? O que você tem esperado da tua primavera? Quais são os teus planos a respeito da nova estação que Deus tem colocado à tua frente? Ou você ainda, mesmo estando na primavera, tem vivido o inverno? O que você espera de Deus para a nova estação que Ele tem colocado na nossa frente? Eu sei, irmãos, que a gente tem vivido dias difíceis, e que a gente, assim como a terra seca lá fora, nós também estamos precisando da chuva do Senhor. Mas o que é que você tem esperado dEle? Quais são os teus planos a respeito das promessas de Deus para a tua vida? Você quer ser um baú? Você quer ser um navio? Você quer ser a maior árvore? Ou você quer viver aquilo que Ele tem para a tua vida? O que você espera do Senhor? O grupo de louvor. Nós precisamos, irmãos, entender que essa não é só mais uma nova estação do ano.
Essa é uma oportunidade nova que o Senhor tem nos concedido para que a gente viva algo novo, para que a gente desfrute do novo de Deus para nós, para que a gente viva o renovo, a transformação, para que a gente tenha esperança. Amém? Se coloque de pé. O mesmo Deus que deu essas palavras para Jó, o mesmo Deus que fez de Abraão pai de uma grande nação, o mesmo Deus que fez Davi, aquele homem que apacentava ovelhas, apacentar todo o povo de Israel, o mesmo Deus que fez de Ana, da mulher estéril, alegre mãe de filhos, Ele está aqui nessa noite. E nós não podemos desprezar a presença dEle. O cheiro das águas está aqui. Nós já podemos sentir o cheiro do nosso amado aqui neste lugar. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele vai fazer dessa nova estação motivo de alegria para cada um de nós. Amém? Feche os seus olhos, levante suas mãos. Aleluia, Jesus. No livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: porque eis que passou o inverno, apareceram as flores na terra, chegou o tempo de cantar. Amém? Chegou o nosso tempo, irmãos, de florescer. Chegou o nosso tempo de trazer à vida aquilo que tinha aparência de morte. Amém? Glória a Deus. Diga bem alto: a primavera chegou. A primavera chegou. A primavera chegou, irmãos. E que você entenda que chegou o tempo de você viver o novo de Deus para a tua vida. Amém? Glória a Deus.